Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Soares Veloso. Vou estar apresentando aqui para vocês o artigo científico que foi designado para mim fazer a apresentação dele. E, enfim, o artigo que eu fiquei responsável por trazer informações e estar gravando esse vídeo para ser apresentado é o artigo que trata sobre o impacto da seleção do indivíduo por duas formas específicas e também por tipos de cruzamentos diferentes. Um dos tipos de seleção foi o individual e o método de Plumb. O objetivo desse artigo foi comparar o desempenho desses dois métodos e em diferentes populações, avaliar também o impacto com base na razão sexual, ou seja, a porcentagem de machos e fêmeas nesse determinado cruzamento dentro dessa população. O que é um Plumb? Confesso para vocês que na hora que eu li o artigo me deparei com esses nomes que eu não conhecia, mas fui procurar mais a fundo e descobri que é uma tecnologia bastante utilizada em programas de melhoramento e que já se disseminou muito, principalmente no nosso país. O Plumb é um método que ele engloba questões estatísticas e também de programação. Ele é amplamente utilizado, como eu falei, em programas de melhoramento genético. Abrange duas principais áreas, que é as áreas da estatística e da programação. Ou seja, o cara que for usar esse mecanismo para poder fazer um método de seleção para melhoramento, ele tem que entender, pelo menos básico, um pouco sobre questões estatísticas e de programação. Ele, depois que você utiliza ele te oferece e mostra um valor que é mensurável sobre o valor genético individual com alta precisão. Vamos dar um exemplo aqui na prática. Acho que a imagem está boa, mas vamos apagar aqui. Por exemplo, olha para essa foto. Esse Plumb, ele é mais utilizado na questão que eu quero me tratar aqui, em questões de melhoramento em grandes fazendas. Pequeno produtor, essa tecnologia não é tão viável porque exerce questões de financeiro, até mesmo de conhecer essa tecnologia. Mas vamos supor que um pequeno produtor tem esses animais na sua propriedade. E ele está precisando arrecadar um dinheiro, levantar um dinheiro, e ele não sabe qual ele quer deixar na propriedade para manter questões de estrutura e também de animais de boa qualidade na propriedade. E ele tem esses animais para selecionar. Porém, ele queria saber mais a fundo qual animal ele teria uma maior certeza que traria quantidades, questões genéticas melhores. Ele, olhando as características fenotípicas, que são as características que ele está vendo, ele gostou mais dessa aqui, ó. Porém, depois que ele utilizou o método de Plumb, ele viu que essa novilha aqui, ela tem características que é de bastante agrado para esse produtor. Fez o Plumb e constatou que seu pai é esse aqui. Considere que esse é um exemplo hipotético, porque obviamente essa novilha não tem origem desse pai e dessa mãe. Mas vamos supor que essa novilha, depois que fez o Plumb, constatou que ela tem um material genético dela, vem de origem desse pai, dessa mãe e suas irmãs mais velhas têm essa produção. Ou seja, esse animal é extremamente produtivo quando ela atingir maturidade reprodutiva e tudo mais. Então, basicamente, o Plumb se resume a isso. Quais são as vantagens? É uma alta acurácia na estimativa do valor genético de determinados indivíduos. O aproveitamento ideal das informações do pedigree disponível, ou seja, as informações genéticas dos pais, dos avós, das irmãs, dos irmãos. Então, é basicamente isso. Ele meio que dá um passo à frente e tem uma tremenda eficiência na seleção, mesmo com dados muito complexos. Riscos que o Plumb pode trazer para o produtor.
ele aumenta um dos principais focos que foi, o artigo foi vincular isso a um dos principais problemas de consanguinidade é o uso excessivo do BLUP. Ou seja, se você utilizar ele de forma recorrente e sem olhar de forma geral, no contexto geral, ele traz grandes taxas de consanguinidade. Ou seja, determinar cruzamentos pai com filho, mãe com filho, filhas com pai, esse traz grandes problemas na questão de indivíduos que são questões de forma, tem um potencial tanto econômico como eficiente. Esse aumento pode gerar depressão genética e afetando características selecionadas e adaptativas. Como esse trabalho foi desenvolvido? Mais à frente eu separei os 10 passos que esse trabalho foi desenvolvido, mas em tese ele se fundamentou nesses dois aspectos aqui. Teve uma geração zero que foi formada por acasalamento ao acaso entre 10 machos e 100 fêmeas. A partir dela, o estudo simulou o que aconteceria com esses animais se eles fossem selecionados, ou seja, escolhidos com base em desempenho genético e reproduzidos por diferentes tipos de acasalamento. Vamos lá, as 10 partes que esse artigo se dividiu, que eu me propus a colocar aqui. A primeira etapa desse trabalho foi simular a simulação do genoma. Foi utilizado o programa Gênese, que dá para a pessoa que está utilizando essa ferramenta um genoma, que no estudo foi um genoma fictício com 20 pares de cromossomo e 250 lós. O que significa essa expressão aqui? São locais específicos de determinados cromossomos. A população base foram criados 1000 indivíduos, desses 1000 indivíduos, 500 machos e 500 fêmeas, por partenogênese, ou seja, sem parentesco algum entre os indivíduos. O terceiro passo foi a geração zero, ou seja, foi o que começou, o que deu início a todo esse projeto, formado por um cruzamento ao acaso entre 10 machos e 100 fêmeas. Foi o que eu falei aqui no começo. Essa geração zero deu início a todo o programa de avaliação das questões de selecionar o indivíduo pelo método individual, que é você olhar o indivíduo e ver as características fenotípicas dele, que ele apresenta, ou pelo método de BLUP. O quarto etapa foi o acasalamento, ou seja, simulado por caminhada cromossômica, considerando a segregação mendeliana e a recombinação, ou seja, aquelas proporções que a gente já viu, 3:1, 9:3, 3:1, então seguiu a segregação mendeliana. E o quinto passo foi os métodos de seleção, que foram os dois que eu já havia falado um pouco, que foi o método individual, que é você olhar o indivíduo e ver as características que ele demonstra nas questões fenotípicas, e a outro tipo de seleção foi o de BLUP, que é toda essa questão que você engloba características do pai, da mãe, da irmã, para selecionar o melhor indivíduo para aquela determinada questão que você está buscando. A sexta etapa foi as repetições, ou seja, cada geração foi repetida 20 vezes para reduzir oscilações genéticas, para reduzir erros. O processo foi repetido por 50 gerações consecutivas e discretas. O oitavo passo foi a variação da razão sexual, ou seja, a quantidade de machos que foram utilizados em determinada quantidade de fêmeas. No caso aqui foram 10 machos em 50 fêmeas. O nono passo foi estipular os tipos de acasalamento. Mais para frente eu vou mostrar quais foram os acasalamentos escolhidos. Foram testados 5 tipos de cruzamento, preferenciais, aleatórios por repetições entre irmãos. O 10º passo e último foi a avaliação dos resultados, que foi analisar valores fenotípicos, consanguinidade
qual determinado tipo de seleção promoveu uma consanguinidade maior e a fixação de alelos ruins e de limitação e limites de seleção. Resultados que foram obtidos: Blub versus o sistema individual. O Blub foi superior ao sistema individual até a 30ª geração, ou seja, que do marco zero, que foi a geração zero, até a 30ª geração, ele obteve um maior desempenho, ou seja, os indivíduos que foram selecionados por ele representou o que a pessoa queria. Porém, a partir da 30ª geração, teve um grande índice de consanguinidade, e isso não é viável, porque reduz a variabilidade genética e dentre outros problemas. E a partir dessa 30ª geração, o sistema individual propôs e trouxe um maior desempenho. E por que o Blub é mais preciso? Ele é mais preciso porque nas avaliações genéticas, usando dados dos parentescos, dos parentes, ele permite uma ótima característica de baixa heredabilidade, ou seja, características que não dependem em si de genes, porém questões de fatores ambientais, fatores externos. Esse tipo de avaliação é ótimo, porém a partir do momento que você tem uma média a grande heredabilidade de características, o sistema individual é mais adequado, que foi o que o estudo propôs e trouxe como resultado. Tipos de acasalamento. Foram selecionados esses tipos de acasalamento. O primeiro, acasalamento entre irmãos, que teve o resultado altos valores de consanguinidade e menores ganhos fenotípicos, ou seja, cruzamento entre irmãos trouxe uma baixa variabilidade genética. Acasalamento excluindo irmãos, menores taxas de consanguinidade, maiores valores fenotípicos, especialmente com Blub, em D igual a 10, ou seja, utilizando 10 machos. E acasalamento ao acaso, ou seja, o que aconteceria naturalmente. Conclusão: em detrimento desses dois métodos de seleção, nenhum é melhor do que o outro, nenhum é perfeito, todos têm seus ajustes e têm falhas até determinado ponto. Por exemplo, não existe, como eu falei, uma maneira correta ou perfeita de melhoramento genético em uma população. Como exemplo, o que eu usei como rebanho. Os resultados vão depender de 3 importantes vértices que vão guiar esse trabalho, que é o método de seleção, como você vai fazer essa seleção, podendo ser pelo desempenho individual ou usando o Blub. Estratégia de acasalamento: qual indivíduo você vai utilizar para ser pai, qual indivíduo você vai utilizar para ser mãe. E a outra vértice é a gestão da população, ou seja, controlar o tamanho da população em razão sexual, ou seja, a porcentagem de machos e fêmeas. Galera, meu trabalho foi esse, agradeço a todos por ter visto o vídeo e obrigado, valeu.